tarde, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Rafael Oliveira e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios a Aline Valverde, uma amiga minha, irmã em Cristo e uma empreendedora de sucesso na comarca de Mauá. Boa tarde, Aline, tudo bem? Boa tarde, Rafa. Nossa, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Que honra estar aqui com você e que seja assim o primeiro de muitos programas, né? Muito obrigado. Eu estou muito feliz de você ter aceito o convite. Para mim era muito importante. Desde que eu idealizei estar aqui, você era o primeiro nome da lista. Te admiro como empreendedora, te admiro também, te acompanho nas redes sociais, falo bastante com você. E que bom que você veio. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, quem é a Aline, o que a Aline faz. Fala pro pessoal um pouquinho de você. Bem, eu sou a Aline Valverde, sou filha do seu Francisco, pedreiro, da Dona Maria Costureira. Nasci no bairro do Ipiranga e com 11 anos, mais ou menos, fui para Mauá. E eu, até falando já do empreendedorismo, eu brinco que o empreendedorismo me escolheu, até enrola a língua. Porque desde criança eu sempre gostei muito da questão de brincar de vender, de brincar de ser professora. Minhas brincadeiras eram sempre essas, né? Então, desde criança o empreendedorismo já está aí na minha veia. E comecei no comércio com meu esposo, né? Depois eu vou contar um pouquinho da minha história. E hoje sou a Aline da Sabor do Pão. O pessoal conhece a Aline da Sabor do Pão lá em Mauá. Para quem é de Mauá, Sabor do Pão, não sabia quem era a dona da Sabor do Pão, tá conhecendo agora. Euzinho. Padaria muito boa, vamos direto lá. Somos clientes assíduos da padaria. Mandar um abraço pro Dr. Wellington e Dr. Cristiano, que também vão sempre com a gente lá para consumir. Aline, eu queria falar hoje o tema, a gente vai falar a respeito de empreendedorismo. Eu queria que você me dissesse o que você entende como empreendedorismo. Primeiro, no caminho para cá eu vi o seu stories, você falando que para você empreendedorismo é um ministério. Então, para quem não sabe, nós somos cristãos, então por isso que a gente fala a respeito dessas coisas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, realmente, eu conheci meu esposo muito nova, né? Eu tinha 15 anos e ele já tinha comércio na época, tinha um mercado. E foi meu primeiro trabalho. Eu brinco que foi o golpe do baú inverso. A gente se conheceu, né? Começamos a namorar. E pouco tempo depois, o meu esposo acabou perdendo tudo, assim, teve uma série de coisas que aconteceram, tiveram assaltos, ele tinha um mercado lá no bairro do Zaira, quem não conhece, é um bairro grande de Mauá, e atrás do mercado tinha um muro de arrimo, e todo o estoque do mercado ficava atrás, no fundo. E teve uma chuva, esse muro caiu em cima do mercado, compactou toda a mercadoria, aí na sequência tiveram esses assaltos que eu falei. Resumindo, ele perdeu tudo, que não tinha carro para andar, casa para morar, não tinha nada. E aí a gente reconstruiu, com a ajuda de alguns amigos, a gente foi lá para o Zaira 6, lá no meio da comunidade mesmo, e começamos com um mercadinho bem pequeno, pegamos um pouco de dinheiro emprestado com a minha mãe, pegamos um pouco de crédito emprestado com outro amigo, e a gente recomeçou. Só que aí, nesse período, a família inteira do meu esposo dependia desse mercado. E começou a ficar muito apertado, a gente já não estava mais conseguindo dar conta de cuidar dos pais dele, de cuidar, né, que ele já tinha sido casado, de cuidar das filhas. Eu decidi trabalhar fora. Meu irmão trabalhava na Ultragás, na empresa de gás, e aí ele levou meu currículo, meu esposo meio contrariado, mas eu falei, eu preciso ir pra gente começar a crescer novamente, né? Eu entrei lá no apoio ao cliente, entrei como atendente de telemarketing, e nesse período eles estavam com um projeto novo de combater o gás natural nos condomínios. Certo. E aí eles criaram um setor novo na empresa que não existia, e eles me convidaram para participar como promotora, de ir visitar os condomínios, que na época eles já tinham mais de 3 mil condomínios de cliente, e eu seria uma promotora para explicar um pouquinho como que era Ultragás, o que não era, porque muita gente era cliente, mas nem sabia. E aí nesse período eu fui para a rua, trabalhar na função de promotora. Um ano depois apareceu uma vaga de supervisora, me convidaram para ser supervisora, e um ano e meio depois me convidaram para ser coordenadora já do segmento de condomínio. Então eu era coordenadora de todo o pós-venda do segmento de condomínio da Grande São Paulo, da Ultragás. Então foi muito rápido a minha ascensão. Só que o que acontece? Eu fui criada lá no final do Zaira, então o ambiente, infelizmente, interfere muito na nossa vida, acaba nos moldando, né? Então, quando eu estava lá no Zaira, eu não tinha a perspectiva de fazer faculdade, eu achava assim, eu quero ter meu empreguinho, ganhar um salário mínimo e tá ótimo para mim, sabe? Não tinha visão de crescimento. E quando eu entrei no mundo corporativo, aí a minha mente começou a mudar. Falei, opa, a minha realidade pode ser mudada, né? E
conhecendo as pessoas que estavam lá, e eu tive um chefe que me enxergou um talento em mim que eu não enxergava. Eu não tinha uma segurança, né? Então, a importância de a gente realmente acreditar nas pessoas, a gente investir nas pessoas. Então, eu fiquei nesse período na Ultragaz, e quando eu estava lá, o meu marido comprou a primeira padaria. Eu tinha acabado de ter o meu filho. Um beijo, Brian. Um beijo, Davi. Eu sou mãe do Brian, esposa do Davi. E eu tinha acabado de ter o meu filho, meu marido comprou a primeira padaria em Mauá, ali no bairro do Maringá. E aí ele ficou com essa padaria, eu continuei na empresa. Eu trabalhava na semana lá na empresa e trabalhava de final de semana com ele. Sempre trabalhei os finais de semana. E passou um tempo, em 2009, ele comprou uma segunda padaria em Diadema, que é a Sabor do Pão. Que já existia essa padaria lá há mais de 20 anos na época, quase 20 anos. E ele comprou de sócio com um primo a padaria. Só que acontece, tinha muito problema a padaria, muito. Tanto que assim, o antigo dono vendeu porque ele já não conseguia mais tocar a padaria, porque não tinha recurso, e a esposa dele adoeceu. Então ele precisou vender e eles compraram. Aí o meu marido comprou para o primo administrar. Ele entraria de sócio, mas quem administraria seria o primo. Só que passaram-se 2 meses, a padaria não dava dinheiro, o primo não quis ficar mais na padaria. Aí meu esposo chegou para mim e falou: Aline, e agora? O que a gente vai fazer? Eu vou precisar comprar parte dele e eu preciso de alguém para administrar lá, não vou conseguir administrar. Certo. Você vai optar em ficar na empresa, né? Vai ser o seu status, né? O mundo corporativo, ou vai cuidar do que é nosso? E aí eu pensei bem, conversei com o meu chefe na época. Isso foi em fevereiro de 2009. Aí o meu chefe falou assim: eu deixo você sair, eu faço até um acordo com você, mas se você ficar 6 meses para você treinar alguém para ficar no seu lugar. Mas na verdade ele queria os 6 meses porque ele achou que eu ia desistir, entendeu? Ele falou: não, fica 6 meses ele achou que nesse período eu não ia ficar. E eu fiquei os 6 meses lá até setembro de 2009 e eu tenho que sair realmente. Falei: não, vou cuidar do que é meu, vou ter mais tempo, vou cuidar da minha família. Na minha visão era isso, vou ter um pouco mais de tempo para cuidar do meu filho, da minha família, e vou cuidar do que é meu. E eu fui para lá. Mas cheguei lá assim, sem meio perdida. Embora eu tinha a visão do mundo corporativo, quando você vai para uma empresa pequena é totalmente diferente. E eu, nesse tempo, eu fiz faculdade, né, lá na empresa, que eles me exigiram que fizesse, eu já tinha interesse de fazer. Tive filho no meio da faculdade, todo esse... Você fez faculdade do quê? Fiz administração de empresas. Fiz administração de empresas. Porém, a teoria é muito diferente da prática, né? Embora eu tenha feito administração, quando a gente vai para o dia a dia, é muito diferente, né? Porque aí você vai lidar com pessoas, você vai lidar com questões do dia a dia que a faculdade não te ensina, né? Então, e no mundo corporativo também é tudo diferente, porque você tem um departamento para cada coisa, você tem um departamento de compras, você tem um departamento de vendas, você tem pós-venda. E lá na padaria, eu quero falar com compras, é a Aline. Quero falar com RH, é a Aline. Eu quero falar com vendas, é a Aline. Então, e lá eu era tudo. E na época, quando a gente comprou, a padaria tinha 18 funcionários. Certo. Era uma padaria pequena, tinha 18 funcionários, incluindo padeiro e todo mundo. E o nome já era esse? Era Sabor do Pão, desde 89, padaria Sabor do Pão, e a gente manteve. E eu fui para lá, e aí eu fui entendendo como é que as coisas aconteciam, né? Me dediquei e foi crescendo. E aí em 2014, nós optamos em reformar e ampliar a padaria. Então, ela praticamente triplicou o tamanho. E foi bem numa época que teve uma crise, até uma crise imobiliária, aquela crise, sim, né? Então, e todo mundo uma loucura. Nossa, você vai investir, você tá louca, olha a crise que tá, o mundo, né? Nem só no Brasil, não sei o quê. Porém, hoje eu enxergo assim, se eu não tivesse investido naquela época, com certeza não existiria a padaria. Porque da forma que foi acontecendo, eu ia ser engolida pela concorrência, eu ia ser engolida né? E lá em Diadema tem bastante padaria boa. Então, eu realmente fiz a opção da reforma no momento certo, né? E assim, Deus sempre na minha vida, né? Desde sempre. E as coisas foram acontecendo e eu acabei ficando 15 anos lá, né? Em Diadema. Aí, eu sempre morei em Mauá. E eu sempre tive vontade de ter padaria em Mauá. E aí, meu esposo falava assim: mas padaria em Mauá não dá certo, não sei o quê. Eu falava: não dá porque não tem. Não dá porque não tem uma padaria boa, né? E aí, em 2019, dezembro de 2019, apareceu a oportunidade de eu comprar, que era Sabor e Companhia na época. Eu já vinha namorando a compra da padaria já há 1 ano e meio, mais ou menos, e o antigo proprietário não queria vender. Não, vou ver, não sei. E aí, quando foi em dezembro de 19, ele resolveu vender a padaria. Eu falei: então vou comprar. Aí estava lá em Diadema, comprei, e aí
quando a gente compra a padaria, o antigo proprietário fica um mês que é para assumir o faturamento, porque a gente vende pelo faturamento, né? Sim. Então eu assumi definitivamente em janeiro de 2020. E em março estourou a pandemia. Veio a pandemia em março. Calma, vamos chegar no Sabor do Pão Mauá. Primeiro eu quero falar um pouquinho a respeito da Aline criança. A Aline criança queria ser o quê da vida? Eu sempre gostei muito de dança, eu queria ser bailarina, eu queria ser professora. A princípio o meu desejo era esse, sabe? Você nasceu e cresceu no Zaira 6? Não, eu nasci no Ipiranga, mas eu cresci no Zaira 4, lá no finalzão. Minha mãe mora lá até hoje, inclusive, lá perto da Princesinha, lá perto da garagem. Conheço, tem uma padaria ali perto também, né? Tem, padaria Dallas. Minha mãe mora depois da Dallas ainda. Meus pais são ali da região também, divisa da Magine com o Zaira, ali Sei. no Posto Ipiranga. Sei. Mas ali é praticamente o começo do Zaira, né? Porque passa do SESI, né? Sim. Eu estudei ali no Zairão, Marcelina. Sim, Maria Marcelina Marconi. Isso. E aí você conhece o seu esposo onde, como? Então, ele tinha um mercado e ele precisava de uma secretária. Eu entrei trabalhando no mercado mesmo. Sim, estou trabalhando para ele. E o nome do mercado, você lembra? Era o Baratão. Era o Baratão? Era bem conhecido lá em Mauá. Ele tinha no Itapeva, tinha lá no Zaira, tinha no Itaparque. Então, o empreendedorismo já estava na veia do seu esposo. Sim, desde o começo. Ele empreende desde os 13 anos. E ele assumiu, eram ele mais 3 irmãos. Ele assumiu toda a administração do mercado com 13, 14 anos. Ele que comandava os irmãos super mais velhos que ele que já comandava. Ele tem empreendedorismo na veia também. E aí você era secretária? Era secretária dele. Fiquei uns 6 meses trabalhando na padaria. No mercado. Trabalhando no mercado. E aí eu saí. E aí depois que eu saí a gente começou a namorar. É sério. Eu tava falando sobre isso. É claro que assim, existia um flerte, existia, né, uma paquera, mas o namoro mesmo aconteceu depois que eu saí. Muito legal. Depois que eu saí de lá. E aí você tem o seu filho, o Brian, que você falou? Quantos anos ele está agora? Tem 19 e eu estou com meu esposo há 28. Nossa. 28 anos que a gente tá junto já. E aí vocês esperaram esse tempo para ter filho porque vocês quiseram mesmo esperar? Sim. Aí a gente namorou bastante tempo, namorou uns 3 anos, aí depois a gente foi fazer um test drive, moramos juntos mais uns 2, depois que a gente casou. Aí nós casamos em 2004, até porque tinha a decisão de ter filho também. Falei, você quer ter filho? Então vamos documentar esse negócio aqui, vamos botar no papel. E aí eu casei em abril de 2004 e meu filho nasceu em setembro de 2005. No ano seguinte eu já engravidei e ele nasceu. E interessante a gente falando da questão da igreja, que assim, o meu esposo desviado quando a gente se conheceu e ele me evangelizou, porque até então era de família católica, né? Minha família, eu já frequentava a igreja também, mas era da igreja católica, acabei me convertendo a igreja evangélica através dele. E aí eu ia pra igreja, ele não ia pra igreja. Ele te converteu? Ele me converteu e não ia, mas aí depois ele veio e graças a Deus a gente congrega junto hoje. E aí a gente dá um salto então. Agora vamos voltar a falar da Sabor do Pão Mauá. Você frequentava o casarão? Não. Você não frequentava o casarão? Nunca frequentei casarão, não. Acho que um dos donos de lá da Sabor e Companhia na época era do casarão. Os dois, era o Zé, né, e pastor Almir. Eles eram do casarão. Pra quem não sabe do que a gente tá falando da comunidade Casarão. Isso. Uma igreja bem grande que tem ali em Mauá. Eu era da primeira igreja batista de Santo André. Certo. E aí o que acontece? Na igreja batista, em Santo André, é muito específico a idade das crianças nas classinhas, né? E o meu filho, eu brinco que ele é cosplay de adulto desde sempre, né? Ele sempre foi muito maduro para a idade dele. E aí, quando chegou na idade mais ou menos de uns 10 anos, ele já não acompanhava mais as crianças na classinha da idade dele. Ele não podia ir para os adolescentes, porque ele ainda era muito novo, né? E o pastor Almir era meu vizinho. O pastor Almir do Casarão era meu vizinho lá em Mauá. E eu conversei com ele. Eu falei, pastor, será que o meu filho não poderia ir para os adolescentes na igreja? Ele é assim, o senhor conhece ele, sabe que ele é maduro. Eu falava, pede para ele conversar com o pastor, que era o pastor Vini, que era genro do Zé, né? É pastor Vini Leardini. Pede para ele conversar com o Vini. E aí ele foi para lá e ele foi pro casarão. Ele tá lá até hoje, inclusive. Então nós íamos na primeira de Santo André e ele ia pro casarão. E ele tá até hoje lá. Bem assim. Aí a Aline decide investir na Sabor e Companhia, assume em janeiro. Em março veio a pandemia. Como é que foi isso pra você? Foi uma loucura, porque eu sempre fui muito próxima dos meus colaboradores. Eu tenho esse perfil de empreender de uma maneira mais próxima, como eu falei no Stories. Eu tenho realmente o empreendedorismo como ministério, então não tenho
gana de ser super rica, de ser super bem sucedida e os meus colaboradores passarem necessidade, sabe? Eu não consigo ver isso. E aí o que aconteceu na pandemia foi justamente isso. Eu fiquei muito mal, porque na época nós tínhamos essas 2 padarias e meu marido tinha mais 5 padarias. A gente tinha outras padarias, só que a gente sempre dividiu a administração até pra gente não ter problema em casa. Então ele administrava as dele, eu administrava as minhas, né? E aí quando veio a questão da pandemia, a gente segurou por um tempo, que era aquilo, vai ser 15 dias, depois mais um mês, depois mais não sei. Embora a padaria não fechou nem um dia, a gente não podia servir na padaria. Verdade. Era só balcão. E querendo ou não, o faturamento era metade. Então se você não tem copa, você não tem como manter os funcionários por muito tempo, né? E a gente trabalha muito no giro, né? E aí nós seguramos os primeiros 15, mais um mês, seguramos mais um mês. E aí veio a questão dos auxílios emergenciais, e aí agora o que a gente vai fazer? E aí depois de muito pensar, nós optamos em demitir os funcionários. Porque o que passava na minha cabeça? Eu vou demitir porque eles vão ter seguro-desemprego, eles vão ter o fundo de garantia para se manter por um período, porque a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, né? E na época nós demitimos 60 funcionários. 60 funcionários. Isso de todas. 10 em uma, 5 na outra, de todas a gente demitiu 60 funcionários. E aí depois, quando reabriu, nós recontratamos todo mundo. Olha, que todo legal. mundo. Todo mundo topou voltar. Todo mundo voltou. Não voltou, acho que um ou 2 não voltaram. E a maioria voltou e muitos continuam conosco até hoje, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a pandemia, que é importante. Pelo menos na minha área, foi um caos. O fórum ficou fechado, não tinha audiência, até que fossem implantadas audiências online. Esse foi um período muito difícil, inclusive para quem não tinha uma reserva de emergência, alguma coisa assim, passou por grandes necessidades. Vocês já tinham... Como que vocês trabalham isso na cabeça de vocês? Vocês já pensam como que é a educação financeira do casal, vamos dizer assim? Vocês já tinham isso em mente? Não tinha? Tinha acabado de investir? Acho que seja difícil também de ter alguma coisa, né? Exatamente. A reserva toda que eu tinha, nós tínhamos dado de entrada na padaria, né? Então, não tinha nada de reserva. Nada. E nós, brasileiros, não somos educados e preparados para empreender, né? Então, espero que realmente que os nossos governantes revejam isso e preparem as nossas crianças, né, para a educação financeira, para empreendedorismo, porque tem muitas questões que, inclusive, hoje, a gente estava até conversando nos bastidores, né, vendi a padaria de Diadema e optei em dar uns passos para trás justamente por isso, para crescer de uma forma mais ordenada, porque como eu fui para Diadema e o crescimento lá foi muito rápido também, foi crescendo de maneira muito desorganizada e muito colaborador e empresa muito familiar, né? Então, realmente precisava profissionalizar. Mas eu já estava no nível que eu já não conseguia fazer isso se eu não recuasse um pouco. Isso você já tinha, na pandemia, você já tinha reformado lá? Já estava 3 vezes maior? Já. Então já tinha muitos mais funcionários também? Então, na pandemia lá eu já tinha 60 funcionários. Passei de 18 para 60 num prazo aí de 10 anos. Não, na minha região ali, eu vi muito comércio, principalmente alimentício, restaurantes, lanchonetes, fecharem nesse período. Na verdade, eles até resistiram esse período, mas os períodos subsequentes ali, os próximos meses depois da reabertura, foi muito difícil para eles. Para todo mundo. Porque tiveram algumas medidas de redução de aluguéis, tiveram medidas de você conseguir auxílio e tal, tudo isso, mas a hora que volta, acabou tudo isso aí e o dono do imóvel cobrando o valor que ficou para trás. Como é que foi isso aí para vocês? Então, a gente, graças a Deus, quando retomou eu acho que até porque o pessoal ficou muito tempo em casa, fechado, quando retomou, então a gente teve um acréscimo de movimento nas 2 casas, né? Todo mundo muito tempo fechado, então, vamos todo mundo para padaria, vamos todo mundo tomar café fora, vamos, né, realmente, então a gente teve um aumento. Foi onde a gente conseguiu realmente restabelecer, pagar, porque aí pegamos empréstimos, Pronamp, o que o governo oferecia, a gente estava pegando para manter, né? Depois a gente vê o que vai fazer. E aí eu vendi alguma coisa que eu tinha, estava andando de carro alugado e é necessidade, não era nem luxo, né? Eu precisava de um carro para me deslocar para Diadema todo dia, por exemplo. E aí eu vendi carro e aluguei e fiquei um tempo. E aí as coisas aos poucos foram retomando. Mas eu vejo também,
tiveram algumas coisas positivas na pandemia. Por exemplo, a questão do delivery, que já era uma questão que já vinha caminhando, mas que acelerou 10 anos, né? Eu ia entrar nisso agora. Tinha aquele tal do Takeaway também, que o pessoal tentou fazer, que era pra você comprar. Você podia retirar, mas não podia comer lá. Compra e leva para casa. Sim, tal. Sim. Quais foram, é isso que a minha próxima pergunta ia ser essa. Quais foram as medidas que você adotou no período da pandemia para que não tivesse uma diminuição tão drástica? Então, mas na padaria ele poderia ir lá buscar. A gente não, essa questão de fechar muito restrito mesmo, nós ficamos pouquíssimo tempo. Acho que uma semana. Que aí eles restringiram, depois eles viram que não tinha jeito, que a parte de alimentação a pessoa entrava, pegava e saía. Né? A gente tinha um limite de pessoas para ficar, tinha a questão do álcool em gel, tinha distanciamento, aí a gente fazia aquela marcação no piso para dar a distância, tinha que ter 1 metro de uma pessoa para outra, fazia fila fora. Então a gente conseguiu, de certa forma, manter o balcão. Porém, não tinha a copa, né? Que é um percentual alto do nosso faturamento. Mas a também. copa você conseguia vender para consumir em casa, não podia? Podia, mas é diferente, né? O pãozinho na chapa não é a mesma coisa você consumir em casa e você consumir lá, né? O pessoal quer feito na hora, então caiu muito o movimento nesse sentido, muito. Foi por isso que a gente acabou tendo que demitir o pessoal, né? E como é que foi? E aí, você teve 3 meses antes da pandemia, como é que foi assumir essa nova padaria? Como é que foi... Porque até há pouco tempo o pessoal ainda chamava com o nome antigo. Ainda chama, até hoje. E como é parecido também o nome, que é Sabor do Pão, e era Sabor e Companhia, né? Ainda hoje é parecido. Como é que foi pra você? E eu queria saber como que é a sua rotina, porque eu tava comentando com você fora de ver seus stories, de você no CRAS, fazendo compras lá. Qual é a rotina da Aline hoje? Então, hoje em Mauá não tem almoço. A gente tem almoço, mas não tem buffet ainda. Teremos. E lá em spoiler. E lá em Diadema era almoço com buffet, um almoço muito forte lá. Então a gente tinha que ir muito mais vezes no Ceasa antes, quando eu tinha a padaria lá. Agora só com Mauá, 2 vezes por semana é o suficiente. Então como é que fazia? O meu esposo ia fazer as compras e eu ia só para carregar. A não ser que ele fosse viajar, eu ia comprar, mas se não ele que comprava, eu só carregava. Aí ele carregava para um lado e eu carregava para o outro, para a padaria. E aí eu tenho ido a gente vai geralmente no período da manhã. Eu tenho ido à noite às vezes porque tem tido falta de mercadoria por conta da falta de chuva. Então tem faltado alface, tem faltado o milho. E a gente tem inclusive, gente, para quem não conhece, o nosso bolo pamonha é campeão de vendas. A gente tem o bolo pamonha, então não pode faltar milho. E é um bolo que é feito realmente da espiga do milho. A gente corta o milho, não é para mistura. Então eu preciso do milho. E aí, com a falta de chuva, falta milho, falta laranja, então a gente acaba tendo que ir mais cedo, porque no caso começa a noite lá. Ou reserva lá com os fornecedores, ou acaba ficando sem a mercadoria. Então, por isso você falou disso, eu lembrei. Eu sou consumidor assíduo da padaria, então os aniversários das minhas filhas sempre tem os salgados, os mini salgados são de lá. Verdade. E o pessoal adora aquele de queijo. Tem gente até fica em dúvida se tem um queijo amarelinho lá dentro, o pessoal fica em dúvida se é milho. Não, é queijo prato. É que mistura, a gente mistura. Mussarela, queijo prato. Mas é muito bom, eu recomendo. Eu tô aqui, eu sou cliente, por isso que eu tô falando. Aline, e aí saímos da pandemia, temos que reestruturar o negócio, temos que mudar. Para quem não sabe, a padaria está passando, você está construindo na frente lá para ampliação também. Quais são os próximos passos agora? O que a gente pode esperar de novidades na padaria? O que é o carro-chefe da padaria? Venda a sua padaria. Mas antes disso eu quero contar um pouquinho da história da padaria nova. Quando a gente comprou a padaria Mauá, nós só compramos porque ela tem um terreno no fundo que daria para ampliar. Porque a gente já tem essa visão de que a padaria é um centro gastronômico. A pessoa toma café, almoça e janta, se quiser hoje, né? Então, pizza, caldo, almoço. E hoje a padaria em Mauá é pequenininha, não cabe, eu não consigo colocar. Inclusive, a gente tem almoço e a gente não divulga porque hoje a minha cozinha já não comporta fazer a quantidade de almoço que a gente vende. E aí o que aconteceu? Quando a gente comprou por conta disso, fez um contrato longo com o proprietário porque nós íamos fazer um prédio novo para ele lá. E já estava tudo encaminhado para a gente fazer o projeto. O meu esposo, num certo dia, foi levar meu filho na célula e viu uma placa de vende-se num terreno na rua ao lado, lá perto da padaria. Aí ele me ligou na hora e falou: Aline, tem uma placa de vende-se aqui num terreno aqui próximo, aqui atrás da Opcom, que é uma loja que tem de eletros lá. E eu acho interessante a gente verificar para futuramente um estacionamento, caso a gente precise, né? Aí eu falei: mas se é atrás do Opcom, deve ser do Flávio, eu tenho o contato dele, eu vou ligar, que era o dono da Opcom. Liguei pra ele no dia seguinte, falei: Flávio, tem uma placa de vende assim? É seu terreno? Ele falou: é, Aline. Inclusive, são 2 terrenos. Ele dá pra rua lateral e dá de frente com a avenida também. Se você quiser, eu te vendo os 2. Olha só.
E antes disso um pouquinho, uma pessoa tinha me oferecido um ponto lá na Avenida Portugal para abrir uma padaria, para mudar a padaria para lá. E aí eu comecei a orar, comecei a observar, né, algumas questões, e aí Deus foi muito claro comigo e falou assim, ó, não é o lugar, é a presença. Certo. Não adianta, se você pode estar onde você quiser, se eu não estiver, não vai prosperar. Eu falei, amém, Senhor, entendi. E aí apareceu essa questão do terreno, que aí a gente poderia fazer do zero, da maneira que a gente quisesse, né? Não ia precisar reformar, porque onde a gente está hoje, se reformasse ficaria melhor, mas não ficaria bom. Porque o estacionamento é lá embaixo, a pessoa teria que vir pelo descoberto, né? E hoje a gente está construindo e tem estacionamento embaixo, vai ter uma área ampla de produção, uma área ampla de venda, né? Então a gente crê que até o meio do ano a gente está com a padaria nova, se Deus quiser. Até o meio do ano. Meio do ano a gente está prevendo, até porque assim, a gente está fechando agora a questão da refrigeração e algumas empresas de balcão estão pedindo 180 dias para entregar, então são 6 meses, né? Sim. Então a gente está terminando de construir o prédio e já fazendo a refrigeração. Já está dando para ver da rua. Já chegou no nível, Isso. Nós temos 2 lajes para baixo, agora já chegou no nível da avenida. Então o projeto é que serviço completo, centro gastronômico completo, café da manhã, almoço e jantar. A pessoa quiser ficar o dia inteiro lá na padaria, receber os amigos, e essa é a intenção, inclusive. Quando eu vendi a padaria lá em Diadema, agora faz 3 meses, muita gente nem sabe ainda, eu nem cheguei a postar nada. Eu vendi a padaria, a pessoa que comprou é um grande empreendedor aqui do ABC, ele tem várias padarias conhecidas, e ele tem 12 padarias. E aí, quando ele chegou lá para comprar, ele falou assim para mim, falou, Aline, eu chego aqui, eu me sinto bem, é um ambiente que eu gosto de estar. E ele não sabe o que é, mas eu sei o que é. E a gente sabe, porque assim, lá, a gente, muitos anos, ficamos uns 10 anos fazendo culto toda sexta-feira na padaria junto com os colaboradores. Olha, que legal. Toda sexta-feira a gente faz culto lá. Inclusive, a gente vai começar a fazer aqui em Mauá também agora. Então, o empreendedorismo está muito ligado com a minha religiosidade também, e está muito ligado com Deus, né? Então, Deus é meu principal sócio hoje. A última pergunta que eu fiz para a Aline aqui no intervalo, quem não está acompanhando as nossas lives aí, acompanhe, é a respeito da concorrência, e ela estava me falando aqui que ela procura fazer o dela bem feito, que tem cliente para todo mundo. Sim, eu tô falando para o Rafa justamente isso, são uma cidade grande hoje, só em Mauá, 450 mil habitantes, então tem público para todo mundo, tem cliente para todo mundo, né? Eu lembro de ir na sua padaria no final do ano, depois das festas ali e tal, e era um dos poucos lugares que estavam abertos, e uma frase sua me chamou muita atenção, que você falou que a padaria tem que estar aberta para atender o pessoal. Você tinha tido a experiência de fechar no final do ano e que não ia fazer de novo. E que era por isso que a sua se mantinha aberta até as 10 horas da noite também, inclusive aos domingos, para que as pessoas pudessem sair do culto e ter onde confraternizar, ter onde comer. Sim. Você continua pensando dessa forma? Da mesma forma. E padaria já é tradicional. Toda padaria, em grandes cidades principalmente, abrem das 6 às 10 da noite. Mauá, uma cidade de 450 mil habitantes, eu ficava indignada com isso. Quando eu não tinha padaria lá, eu ia receber alguém na minha casa, se eu esquecesse de levar alguma coisa da padaria, eu não tinha onde comprar. 7h30 da noite já não tinha mais padaria aberta. Eu falei, gente, a gente não mora no interior do interior, nem interior do interior já não é mais assim. Então, os públicos, hoje as pessoas ficam até mais tarde na rua, né? As pessoas recebem pessoas em casa. Precisa ter o local de comprar, né? Entendi. Agora eu queria falar com você, a gente falou bastante a respeito já desse segmento que você está hoje, você já passou por outros. Eu queria fazer algumas perguntas mais voltadas para o empreendedorismo de modo geral. Já teve uma seguidora aí que perguntou a respeito de começar... É físico, né? O que ela está ela perguntou de fazer tudo sozinha. No começo é meio inevitável, porque é só você que para empreender, ainda mais se for um comércio pequeno. No entanto, assim que der uma folguinha, assim que você tiver condições de contratar alguém, precisa de alguém para te ajudar. E tem que entender que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Essa é a questão que eu falei de dar os passinhos para trás. É necessário delegar. Eu sempre fui muito centralizadora e eu sempre sofri muito. A gente acha que só a gente vai fazer a coisa certa, a coisa... E tem muita gente que é muito melhor do que a gente em muita coisa. Ninguém é bom em tudo, né? Então, é necessário você ter um bom gestor, é necessário você ter um bom comprador, é necessário você ter um bom padeiro, é necessário você ter um bom balconista, é necessário... Então... Ninguém consegue fazer nada sozinho. Você não consegue empreender sozinho. Chapeiro, Aline. Como é difícil arrumar um chapeiro. É difícil. Aliás, todo bom profissional, quando é muito específico, tá mais difícil mesmo, né? Tá mais complicado. O que eu vejo, a maior queixa que eu vejo por aí é com relação a chapeiro. Meu testemunho, assim, eu trabalhei em São Paulo muito tempo,
trabalhei ali na Casper Libero. E tinha uma lanchonete embaixo de onde eu trabalhava ali. O chapeiro, ele dava conta de fazer o da lanchonete e fazer o do almoço também ali. Quando perderam aquele chapeiro, meu Deus do céu, que Deus nos acuda que foi. Como que você enxerga a mão de obra hoje em dia hoje qualificada? O principal desafio do empreendedor hoje é um bom profissional. Embora eu também, antes, o que eu tinha em mente? Que a pessoa tinha que ser muito bom tecnicamente no que ela faz. Mas hoje eu vejo que não é só isso. Até muito pelo contrário. Eu imagino que o técnico você consegue ensinar. Agora, caráter e relacionamento você não consegue ensinar. E eu acho que o mais difícil hoje do colaborador é isso. Pessoas que tenham boa convivência, pessoas que sejam fáceis de lidar, pessoas que saibam lidar com a questão da hierarquia, que saibam lidar com a questão de liderança. Eu acho que o mais difícil hoje é isso. É você ter um colaborador que realmente vista a camisa da sua empresa, entenda qual que é o propósito da sua empresa e que queira fazer o melhor, né? Antes da gente ir para o intervalo, a gente estava falando a respeito de que o pessoal gosta de trabalhar com você e a gente estava falando, eu falei isso contigo até em off ali, nos bastidores, de que eu sinto isso quando eu vou na padaria, que o pessoal gosta muito de você como líder, como chefe, vamos dizer assim, e você falou que faz questão que seja assim, né? Sim, é por isso, eu gosto de ser bem tratada, então eu gosto de tratar bem as pessoas, acho que respeito, educação, cabe em qualquer lugar, não é? Então todo mundo gosta de ser respeitado, você consegue chamar a atenção da pessoa sem desrespeitar a pessoa, você consegue fazer a pessoa entender que tá errada sem ter que ofender, sem ter que xingar, sem ter que gritar. Ninguém gosta disso. Sim. Eu não gosto, né? Então, e eu vejo muito isso em outros lugares, né? Então, tanto que eu fiquei 15 anos com a padaria lá em Diadema. Eu tive 3 processos trabalhistas em 15 anos e ainda assim, bem questionáveis, entendeu? Mas justamente assim, eu procuro fazer o mais correto possível, procuro pagar tudo direitinho. A não ser que seja, por exemplo, aconteceu uma situação agora, parece bobo, é até uma dica que eu vou dar agora para quem quer empreender. Procurem o Sebrae, tem um curso no Sebrae que chama Empretec, que eles ensinam realmente a você abrir uma empresa e a todos os detalhes que você tem que ter. São tantos detalhes, você que é da área jurídica, né, pode até falar mais do que eu. No meu conhecimento, eu achava que CIPA só precisava ter numa empresa que tivesse acima de 50 colaboradores, alguma questão assim. E eu tive agora uma questão de que eu preciso ter CIPA lá na padaria. Verdade. De 40, e eu não sabia. Você vê, muitas vezes a gente erra por ignorância, por não ter conhecimento. Porque tem muito a ver com a convenção coletiva da categoria também, né? E aí a convenção pode estabelecer algumas regras diferentes. E se não tiver atento a isso, acaba... E todo ano muda, né? Muito detalhe, então a gente tem que estar muito atento. De modo geral, as pessoas, quando você fala de dissídio, as pessoas entendem que é apenas aquele aumento que você recebe uma vez por ano e não entende que são um conjunto de regras que podem ser alteradas. Sim. As pessoas me perguntam bastante também, eu recebo bastante perguntas a respeito de atestado médico. Se tem quantidade máxima de atestados que pode ser apresentado, se pode apresentar atestado de comparecimento quando você acompanha alguém, acompanha seu filho no tratamento médico. E eu sempre falo, eu preciso ver a convenção coletiva de cada categoria para conseguir entender direitinho a respeito disso. E quanto isso muda, e quanto isso é importante, a pessoa conhecer o seu segmento, né, a fundo. E tem muitos direitos dos donos e muitos deveres que a gente acaba desconhecendo realmente por ignorância, né? Verdade. Então é importante a gente tentar dominar o máximo possível. Você falou disso só a título de conhecimento, nem é assunto da pauta. Tem gente que tem contrato de financiamento e nem sabe que tem um gatilho de você suspender por um ano o pagamento se você se apertar e tal, e deixa o apartamento para leilão, todas essas coisas por falta de conhecimento. Então, a gente peca por falta de conhecimento. É isso. Aline, quais as maiores dificuldades que você enfrentou no começo ao empreender? O que te tirava o sono? O que te fez pensar, se é que você pensou alguma vez em desistir? Sim. Colaborador. Colaborador? Como eu falei, quando meu marido comprou lá a padaria em Diadema, existiam umas questões muito... não sei como dizer, muito obscuras, assim, sabe? De funcionários, de desvio, de um monte de coisa. Muita coisa mesmo. E eu acabei tendo que trocar toda a equipe. Toda. Mas eu fiquei tão desgostosa, assim, eu fiquei tão decepcionada com o ser humano que eu falei, não é possível. Porque a gente sempre gosta das coisas certinhas, gosta de ser, né, o mais honesto possível.
quando começa a ver umas questões assim, vai dando uma desanimada na gente, né? Então acho que foi o meu grande desafio lá no começo. E aí você vai criando maturidade, vai aprendendo como lidar, vai entendendo que é a questão que eu te falei, de repente a pessoa é um excelente profissional, mas ele é mau caráter, ele não sabe lidar com um amigo, que eu falo com os meus colaboradores assim, que existem os clientes externos, mas existem os clientes internos, que são os pares, né? Então você tem que saber lidar com o cliente, mas também com o seu amigo que está do lado, né? E acho que é o grande desafio hoje para todo colaborador, para todo empreendedor, é a questão dos colaboradores mesmo. Você falou disso, eu lembrei de ter ido numa hamburgueria um tempo atrás, porque os funcionários estavam brigando entre eles. Que coisa feia. Muito feio, muito feio. Na frente de clientes e vira motivo de chacota, né? Porque Sim. a gente falava, eu não vou falar o nome da hamburgueria, mas era não sei o que lá, briga. Vamos naquela lá que é briga? Então, já vira até um apelido do lugar, né? Então, não pode. E é difícil, a gente lida com o ser humano, a gente não sabe como que ele vai reagir, né? A gente tenta prever o máximo possível, mas uma coisa ou outra acaba escapando. Então, eu vou aproveitar o gancho da sua amiga que te mandou uma pergunta. Qual dica você dá para quem está pensando em empreender hoje? Além do curso do Empretec, do Sebrae, é isso. O que tem que pensar antes? Tem que ter um caixa antes, tem que pensar nisso, tem que pensar que o começo vai ser difícil. Dá uma dica aí para quem está te ouvindo agora e quer... Não precisa nem ser da área de padaria. Não, eu quero... Primeiro, se você é um mau colaborador, você não empreenda. Você vai ser um mau gestor. Pega essa, hein? Essa foi pesada. Já não empreenda. Se você não é um bom funcionário, você não vai ser um bom patrão. Porque quando eu estava lá na empresa, eu trabalhei lá na Nutragaçu, eu te falei, eu sempre fui muito dedicada, muito. Eu falo, puxa saco, não é puxa saco, você fazer bem feito. É você fazer como se para o Senhor, né? E fala assim, mas você é dedicada, você corre atrás porque é a sua padaria. Não, porque quando eu trabalhava na empresa eu fazia da mesma forma, eu trabalhava até mais tarde. Eu sempre fiz além do que me pediram. Então, se você liga de trabalhar final de semana, se você faz questão de horário, se você não empreenda, porque você acha que você vai empreender e vai trabalhar menos? Mentira. Você vai trabalhar muito mais, principalmente no começo. Você precisa plantar para você colher lá na frente. Né? Então, para chegar onde eu cheguei, eu abri mão de muito final de semana, eu abri mão de estar muito tempo com meu filho, eu abri mão de fazer um monte de coisa para poder conquistar. Você não consegue ter tudo. Eu quero ter uma empresa, eu quero ter muito tempo livre, eu quero gastar muito, não. Você vai ter que se privar de comprar coisas, você vai ter que investir na empresa. E a pessoa tem que entender que faturamento não é lucro. Que tem capital de giro, que o que está entrando não é seu. Você vai ter que ir por mercadoria, você vai ter que reinvestir na tua empresa, você vai ter que... Tem máquina que quebra, dependendo do que for, eu não sei o que a pessoa vai fazer, né? Você tem que fazer manutenção, você tem que ter uniforme para o seu colaborador, tem que estar trocando sempre. Então, tem muitas despesas. Essa estrutura de negócio, você já era algo que você conversava com o seu esposo? Você já começou na sua primeira padaria já sabendo sobre isso? Não, aprendi na marra. aprendi errando. E assim, com erros e acertos, se a pessoa consegue aprender antes de fazer, você consegue aprender com os erros dos outros, você não precisa errar, né? E infelizmente não foi o que aconteceu comigo. Eu fui, me aventurei e fui aprendendo dentro do processo. Agora, se você consegue realmente fazer a questão dos cursos, tentar conhecer o segmento que você está entrando o máximo que você puder, você vai evitar muitos problemas lá na frente, né? Agora, se você vai se aventurar, a probabilidade de dar problema, de dar errado é muito grande, né? Isso, e na sua área específica, que é o ramo de alimentação, vamos dizer assim, você está no ramo de alimentação, qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje? Além das chuvas, né, que você falou que está com problema no mercado para chegar, mas qual é a maior dificuldade que você... O que é o seu Golias no dia de hoje? Então, hoje é essa questão dos passinhos para trás que eu estou dando, mas que eu já estou tentando resolver. É a questão de realmente profissionalizar o meu negócio. Sair de uma empresa familiar, de uma empresa amadora para uma empresa profissional. Só que para isso você tem que mudar a cultura dentro da sua empresa. Então, os meus colaboradores têm que entender que é uma empresa profissional, que é o meu ministério, mas que para eu abençoar a vida deles, a empresa tem que dar lucro. É uma empresa, ela não deixa de ser uma empresa. Eu preciso que ela tenha uma despesa baixa, que ela tenha os custos reduzidos, que ela tenha pouco desperdício. Para isso eu preciso ter organização, eu preciso ter compromisso, eu preciso ter que as regras sejam seguidas, né? Então acho que hoje é a mudança de cultura na minha empresa.
particularmente falando hoje, meu gargalo é esse. Entendi. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você tá há quantos anos já empreendendo? Há mais de 15 anos você falou que tá nessa área. Fui em 2009, 15 anos agora que fez. Você já teve uma frustração grande? Qual foi a maior frustração que você teve nesse período? E o que você aprendeu com ela? Então eu acho que foi nesse início lá, na questão realmente dos colaboradores. E acho que é isso, não teve nada muito... Eu amo muito o que eu faço, Rafa, de verdade, eu gosto muito do que eu faço. Como eu já tinha falado, eu gosto muito de pessoas. Eu preciso realmente ter uma gestão melhor na minha empresa, porque é a parte que eu não gosto de fazer. Mas é necessário, né? O coração da empresa é a gestão. Eu gosto de estar lá na frente, eu gosto de estar atendendo o cliente. Você é meu cliente, você sabe, né? Sim. Eu gosto de estar lá, eu gosto de estar falando, eu gosto de estar atendendo, eu gosto de estar vendo como é que está na loja. Porém, é uma questão que eu preciso, que eu me policiei e eu entendi. Que eu tenho que delegar, eu tenho que estar na gestão, eu não tenho que estar na frente de loja. Embora eu goste muito de estar lá. Então eu tenho que me organizar para isso, para eu fazer uma gestão melhor, para eu poder estar um pouco mais lá na frente também. E delegando e preparando as pessoas para assumirem o que dá para delegar. Até hoje, em termos... A Aline, empreendedora, que já alcançou algumas coisas, algumas metas que queria da vida, qual foi a sua maior felicidade até hoje? Assim, o que você conquistou? O que você aquisição de uma padaria? O que até hoje você fala, pô, essa é a minha maior conquista? Então, é o sonho da padaria nova, né? Porque tiveram duas, mas eu já peguei as padarias andando. Eu nunca comecei uma padaria, nunca tive uma padaria nova, né? Então agora eu poder fazer da maneira que eu quero, poder construir do zero, uma padaria novinha, tudo novinho, né? Eu reformei Diadema, mas ainda assim o prédio não era meu. Hoje eu vou sair do aluguel, o prédio vai ser meu. Então, sem dúvida, hoje... E eu nunca imaginei. Deus faz as coisas muito mais do que a gente imagina, do que a gente sonha, né? Então, realmente foi um cafuné de Deus aí com essa padaria nova. E eu tava falando com o Rafa, que é um furo, que Sabor do Pão é um nome que tá lá em Diadema desde 89. E aí foi uma questão que o rapaz que comprou a padaria exigiu ficar com o nome. E eu já vinha trabalhando isso na minha mente. Eu tinha certeza que no dia que eu vendesse lá, provavelmente a pessoa ia querer ficar com o nome, até porque é uma padaria muito tradicional lá. Então eu já vinha trabalhando isso no meu coração. E quando ele falou, eu já estava muito em paz. E aí a padaria de Mauá vai mudar o nome. Você já tem o nome? Já tem o nome, não vou falar. Não vou falar. Já tem o nome, mas eu não vou falar agora. Então quem estiver vendo aí, chuta o nome aí pra ver se acerta. Se chutar o nome certo, você confirma, não confirma? Confirmo e ainda dou um brinde. Não vale que tem umas pessoas que sabem. Quem sabe não vale. Ainda dou um brinde lá na padaria se a pessoa acertar. Ó, tem algumas perguntas aqui. O Wellington tá perguntando quando inaugura a nova padaria em Mauá. Meados do ano que vem. A gente imagina junho e julho. Junho e julho do ano que vem. Isso. Para o Dr. Cristiano aqui, dando parabéns ao entrevistador e à entrevistada, sucesso sempre. Obrigada. O Marco, que era tecladista ali, eu acho que você conhece ele, que era tecladista ali no Casarão, perguntando, tá falando aqui que a dupla tá forte. Obrigada. E... Rafa, pergunta pra Aline como faremos com o pós-culto assim que a V Mauá inaugurar. Se pode ser feito lá. Nossa, nós vamos receber... Olha, até nisso. Você sabe, Rafa, que eu sempre frequentei a igreja em Santo André, né? E eu sempre pedi para Deus, falei, Senhor, eu queria tanto uma igreja de Mauá para que eu pudesse, né, servir aqui na minha cidade. Aí a V Mauá tá onde? Na rua de baixo da padaria, gente. Ai, Deus é maravilhoso. Para quem não sabe, nós estamos falando Além do Véu Mauá, que tá vindo, isso, né? Tem Além do Véu em Santo André e São Bernardo, e agora tá chegando em Mauá também. Vai ser uma honra recebê-los. E o Marco tá indo além, olha lá, já tá te colocando em saia justa, porque ele fala, o culto aqui em Mauá provavelmente será às quinta-feiras. Uhum. E o culto começa às 11 e termina às 9h30. Por isso que ele tá falando de como você vai recepcionar. Em meia... Aline, agora entrando um pouquinho na minha área, falando um pouquinho de direito também. Agora eu vou te perguntar. Pode perguntar. Como é que foi isso para você no começo? Assessoria jurídica, para quem eu não tô fazendo jabá porque eu não sou, a Aline não é minha cliente. Ainda? Mas como é que foi? Como é que foi a assessoria jurídica para você no começo? Como é que foi começar
a questão de tributação, do nada você tem a tributação, tem que pagar, você acabou de falar das reclamações trabalhistas, como é que foi isso aí para você? E como é que é até hoje? Muito vago ainda. Essa é uma questão também que eu preciso rever. Porque a gente, como eu te falei, por falta de conhecimento, a gente deixa de cobrar muitos direitos que nós temos e acabamos deixando de fazer alguns deveres também porque a gente não conhece. Hoje eu sou sócia da CIPAM-IPAM, que é o sindicato do patronal, né, dos panificadores, e a gente usa o corpo jurídico deles lá. Mas só quando tem alguma questão muito pontual, não é nada preventivo, não é nada usual, entendeu? Eu não uso. Tem que usar o preventivo, né? Então, a consultoria preventiva para evitar essas reclamações trabalhistas. Deixa eu te perguntar, as pessoas... Pra gente, eu tô aqui, o Dr. Peterson tá ali também, processo pra gente é natural. Agora, como que é pra você receber sua primeira reclamação trabalhista lá na empresa? Perdeu o sono, nossa, ficou sem dormir, como eu fiquei muito mal, muito mal. E ainda mais sabendo que era uma questão muito injusta. Que a pessoa começa a pleitear coisas que não tem direito. Vocês sabem, né? Sim. Como que acontece. Infelizmente, existem bons profissionais e maus profissionais em todos os segmentos, né? E a gente sabe que já é meio praxe, né? Dos advogados colocarem um monte de coisa para conseguir um pouquinho de coisa, né? Não fala mal de advogado não, aqui, não. Alguns. Então, como eu te falei, todo segmento tem bons profissionais e maus profissionais. Então, foi o que aconteceu nesse caso, principalmente nesse primeiro. Que aí começou a pleitear um monte de coisa que não tinha direito e, né, mas faz parte. E aí o sindicato te dá você acha que eles te dão essa assessoria para evitar essas demandas ou isso inexiste? Não, preventivamente não tem. E aí, e a questão tributária, como é que você está lidando hoje? Então, hoje a minha empresa faz parte do Simples Nacional, né? Então, teoricamente contador que... teoricamente é muito simples. Já diz o nome, né? Mas é uma outra questão também que eu estou revendo agora de mudar a tributação, até porque como a padaria vai aumentar, fatalmente vai aumentar o faturamento, né? Então, eu começando a estudar a questão do lucro presumido, lucro real, que eu não conheço ainda, eu vou me aprofundar nisso. Então, fazendo jabá para o seu entrevistador, qual a importância de um corpo jurídico para uma empresa, você imagina? Total. Muitas vezes a gente acha que está num regime tributário achando que é mais vantajoso e se você estudar a fundo, você vai ver que nem sempre é, né? Sim. Daniele. Oi, Daniele, tudo bem? Esqueci. Estamos de volta, hein, galera? Estamos de volta na rádio e a Aline está respondendo a pergunta da Daniele aqui. Então, eu geralmente uso por indicação. A contratação eu acho mais seguro. Não é 100%, mas é mais seguro. Por indicação. O pessoal está perguntando aqui também se os horários serão os mesmos quando mudar para a nova padaria. E o que você já pode falar de novidade? O que você está pensando de novidade para a nova padaria? Muita novidade. O horário a princípio das 6 às 10, o mesmo horário que a gente já tem. Inclusive, Ravi, muita gente não sabe que a padaria abre até às 10 todos os dias, né? Até fiz uma enquete essa semana no Instagram, fiquei chocada. Cliente que vai todo dia na padaria, que não sabia que no domingo também a gente abre até às 10. Padaria todos os dias. Hoje já, na padaria atual, abre das 6 da manhã às 10 da noite, inclusive de domingo e feriado. E o nosso delivery das 7 às 21. Então, mesmo domingo e feriado. A princípio seria esse horário, das 6 às 10. Talvez a gente estique um pouquinho até às 11 no final de semana. Na quinta-feira. O pessoal da Além do Véu tá pedindo quinta-feira. Um pedido desse, né? Não tem como não pensar. Não vou garantir, mas não tem como não pensar. Porque, inclusive, talvez seja realmente necessário, porque vai ter pizza, vai ter caldo, vai ter um monte de coisa, né? Então, a gente tem que esticar um pouquinho mais. Bem pertinho ali. Vai ter bastante coisa nova. Então fala um pouquinho das novidades. Você falou que vai ter pizza, e lá na Sabor do Pão de Diadema já tinha pizza? Já tinha. Então, a gente vai replicar um pouco do que a gente já fazia lá em Diadema, né? Que é café da manhã colonial com buffet, que a gente já tinha lá, vai ter aqui. Vai ter almoço no buffet também, self-service. Vai ter pizza, vai ter caldo. Vai ter... Provavelmente a gente faça festivais também, comida japonesa. Então vai ter um espaço multiuso lá. Só para dar um spoilerzinho. No nosso projeto, nós teremos 88 lugares. Olha só. 88 lugares para as pessoas sentarem. E o estacionamento vai ser embaixo? Embaixo. O estacionamento embaixo. Hoje, a gente ainda está também estudando essa questão se vai ter manobrista ou não.
A gente tá muito chique, A gente tá muito chique. Se não tiver manobrista, vão caber uns 8 carros, mais ou menos. Se tiver manobrista, cabe uns 15, 20. Olha só, aí já quase dobra. Quase dobra, que aí né? Não tem a questão de ter que fazer as manobras, né? Então cabe mais. Aline, a gente tá caminhando pro final já estamos na terceira parte. Tão gostosinho. Tá bom, né? Muita coisa da sua história, eu nem sabia que fomos quase vizinhos. Então, pois é. Eu estudei no Exilda, você falou do Marcelino, eu estudei no Exilda, sabe onde é o Exilda? Trabalhei no Exilda. De quê? Pra fazer a faculdade, eu era bolsista naquele Escola da Família. Sim, no final de semana, eu lembro disso. Eu trabalhei ali no... Você tá velho, hein, Rafa? Você tem essa carinha de novinho aí, mas isso aí faz tempo, denuncia idade. Fiz 39, tá bom. Eu trabalhei no Exilda, trabalhei no Iracema Crem. Sei, lá em cima. E trabalhei no Zaira 7, na Escola Zaira 7. Sim, atrás do Exilda, né? Eu sei. Eu estudei nas escolas ali no Zaira, eu estudei no Francisca Lopes também, então é a região que eu conheço. Sim. Então, é legal a gente falar que... Eu comprei no mercado do seu esposo. Certeza. Hoje é Nevada, é da Rede Nevada. Hoje é da Rede Nevada. É da Rede Nevada. É legal a gente falar sobre isso, que assim, você vê, nós de escola pública, né, lá do final do Zaire, então é possível, se a gente se dedicar, se a gente correr atrás, se realmente buscar, é possível empreender, é possível ser bem sucedido. Eu gostei de algo que você falou. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero sair do meu emprego CLT para empreender, que eu quero trabalhar menos, porque meu patrão me suga e tal. E é totalmente o oposto, que é o que você falou. Pode ser que em um determinado momento, com sucesso, com faturamento alto, você consiga delegar mais funções e consiga desfrutar de tudo isso. Sim. Mas no começo é bem complicado. É muito difícil. Eu saí do escritório que eu trabalhava em São Paulo, que eu entrava às 8 e saía às 5, achando que abrindo o meu ia ser mais tranquilo, e hoje em dia tem vezes que eu tô protocolando o processo 11 horas da noite na minha casa. É isso. Isso também é um desafio para as pessoas entenderem no começo de que você tem sim algumas liberdades. Claro. Que nem eu acompanho todas as consultas médicas das minhas filhas, eu participei de todas as reuniões escolares dela, mas eu sei que eu tenho que fazer naquele dia, eu tenho que ser feito naquele dia e não importa o horário que eu faça. Você sente isso também? Total. É justamente isso. A gente realmente tem essas liberdades. Se precisar sair no meio do dia, você não precisa dar satisfação para a pessoa. No entanto, esse período que você saiu, você vai ter que recompensar ele de alguma forma, né? Você não tem como deixar de fazer. Se não é deu o seu horário, eu vou embora. Não tem como, né? Deu o seu horário, você fez? Não fez. Então, estica e vai fazer, né? Mas eu vejo isso não como CLT também, como eu te falei, eu trabalhava com condomínio. Então, aparecia uma assembleia para ir, eu já tinha cumprido a minha carga horária, mas eu tinha que ir na assembleia, eu ia na assembleia, eu não via mal nenhum nisso. E quando você vai empreender, é a mesma forma, você tem que fazer o que tem que ser feito, tem que ser gente grande, você não pode ser menino, né? Verdade. Não tem como. Aline, vamos então para as considerações finais aqui. O que você considera o maior fator para o seu sucesso até hoje? O que você pode falar? Eu acho que eu já sei o que você vai falar, mas fala mesmo assim. Deus primeiro, sem dúvida. E essa questão do lidar com pessoas. Dependendo do segmento, você não precisa, né? Mas o comércio, se você não gosta de pessoas, também não vai pro comércio. Porque é pessoas o tempo todo, né? Tem cliente muito legal, mas tem cliente que não é tão legal assim. E aí você tem que ter jogo de cintura para saber lidar com o cliente que não é tão legal. Eu tenho por base que todo bom empreendedor é um bom vendedor, antes de tudo. Sim. E se você não está disposto a atender com um sorriso no rosto, a cativar as pessoas que estão chegando até você, você não consegue sucesso no que você está tentando fazer. Exatamente. E a gente tem exemplos ali em Mauá mesmo de outros estabelecimentos de que os donos são, então, a gente sabe, né, que não é fácil. E eu amo mesmo pessoas, amo estar com pessoas, isso, clientes e colaboradores. Acho que esse é o grande sucesso. Eu tinha feito um roteiro aqui, aí eu queria que se você fizesse seus agradecimentos, que você pudesse dar os últimos conselhos para quem está querendo seguir os seus passos aí, empreender também na área que fosse, na área que eles pretendem. Mas o que você pode dar de dica aí, de conselho para quem está começando? Eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz, fiquei muito honrada quando eu recebi. Como eu falei no Instagram hoje, assim, eu entendo que se Deus me leva à memória das pessoas para me convidarem, é porque Ele tem um propósito e eu quero seguir esse propósito. Eu entendo que Deus me quer também falando para outras pessoas, falando para mulheres. É possível a gente conquistar, é possível a gente ser bem-sucedido,
desde que você queira fazer a coisa certa. Tratar as pessoas de maneira educada, tratar as pessoas com respeito e ter muita força de vontade. E realmente querer fazer acontecer e ir pra cima. E arregaçar as mangas e não ter frescura. Quem é meu cliente sabe que se precisar carregar caixa, eu vou carregar caixa. Se precisar lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro. Se precisar... o que for necessário, eu vou fazer e não tenho problema nenhum com isso. Eu vou no Ceasa, eu carrego caixa, eu carrego leite, e é isso. Então, se a pessoa quer ficar só ali no escritório ou só... É possível também só comandar. Mas acho que se você lidera pelo exemplo... você é melhor sucedido assim. Eu esqueci de fazer uma pergunta, eu queria te fazer. Nesse período todo que você empreende, que você tem um cargo de chefia, você já sentiu algum tipo de discriminação por ser mulher? Você já sentiu que tentaram te inferiorizar por nessa situação? Como é que foi isso pra você? Hoje eu não por ser mulher, mas eu acho que por parecer mais nova. Hoje nem tanto, né? Porque as ruguinhas já apareceram aqui. Mas quando eu comecei há 15 anos atrás, eu parecia ser muito mais nova do que eu sou. Então sempre chegavam, seu pai tá aí? Ou, eu posso falar com seu pai? Né? Eu posso... Então, mais nesse sentido, mas por ser mulher, não. E eu acho essa questão de você ter problemas, é você se sentir inferior. Você tem que se posicionar. Né? Então, a partir do momento que você tem segurança do que você está fazendo, que você se posiciona, você não se sente ofendido por qualquer coisa, não vai te atingir, entendeu? Verdade. Acho que é mais uma questão de segurança mesmo. E isso eu aprendi, eu não tinha. Quando eu disse que eu tive aquele chefe lá que acreditou em mim, e aí você começa a realmente se sentir seguro, aí você almeja, conquista coisas maiores. Bom, pessoal, nós estamos caminhando para o final aqui. Se você tiver mais alguma pergunta, mande para a gente responder. Eu gostaria de agradecer a você ter aceito o convite. É uma empreitada nova para mim também, algo novo para mim que eu estou começando. E eu tô muito feliz por você ter aceitou de pronto. Tá certo que eu tava na sua frente também, ia ficar bem. Não, mas eu aceitaria, de longe também. Ele foi lá me intimidar, gente, pra me chamar, por isso que eu vim. Mas eu comprei o café também. Foi muito legal, é que nem eu te falo, eu te admiro à distância. Obrigada. E a gente sempre conversou bastante, te via na academia, a gente começou a conversar por conta disso, frequenta a padaria. E pra mim foi um prazer muito grande ter você aqui e conhecer um pouco mais da sua história. Conhecer algo que eu não conhecia, conhecer de onde você veio, as dificuldades que você passou. E é o que você falou, a gente vem do Zaira, a gente vem de escola pública. E aqui eu fiz faculdade sendo bolsista. E na realidade da época já era difícil só ter que pagar a condução para ir para a faculdade. Imagina, né? Como que era. Sim. E hoje a gente está aqui conversando a respeito de empreendedorismo. Então, muito obrigado. Obrigado por essa disponibilidade. E eu torço para que você tenha sucesso em tudo que você fizer. Obrigada. Vou estar lá na inauguração da padaria nova. Faço questão. E espero que as pessoas consigam ver essa luz que a gente vê em você, em tudo que você faça quando a gente conversa. Obrigada. Muito obrigado. Ai, olha, eu amei participar e você foi super bem. Fiquei mal feliz. Tá bom, então galera, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. E aí vai ser com o Dr. Peterson. Até mais, galera. Tchau. Obrigada, tchau.